Quem vocês conhecem que entram numa live 2h20 da tarde e ainda acha que vai ter gente aqui ao vivo comigo? Porque eu quero que vocês entrem. Eu quero. Se virem, quero que vocês participem comigo. Vou falar do caso da Suzane von Richthofen, tá? E eu ia fazendo stories, né? Mas dá aquele monte de stories, eu sei que tem uma gente que não tá interessada, e o que essa pessoa vai fazer? Vai pular, e aí eu me ferro, né? Ou ela vai sair, e aí eu me ferro com o Instagram, para de entregar meu conteúdo, porque a gente tá fazendo isso. Então, não é fácil não, tá? Não é fácil não, tem que saber o que a gente vai falar aqui nas lives, o que é melhor falar nos stories, aí eu tô tentando pegar o jeito. Bom, eu sei que não é todo mundo que tá interessado, então por isso eu resolvi fazer na live. Quem tá interessado, clique ver. Sei que não dá pra 2h20 da tarde, né, vocês ficarem aqui comigo, mas vai ser uma live super rápida. Quem tiver aí 15 minutinhos de lanche e quiser assistir, vai preparando seu lanchezinho e fique comigo que vai ser uma live rápida, tá? Minha amiga Annelise, Mila, ei Mila, Honório, é Honório que fala? Alguma coisa assim, eu sei que você mudou seu nome aí. Andréia, que bom. Ei, gente, até que tá entrando gente. Rodolfo tá aí. Bom, quero falar sobre o caso da von Richthofen e assistir, né? Eu já tinha lido o livro Mentes Perigosas, não sei se vocês conhecem, é um livro da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra muito grande aqui no Brasil. E ela... Que bom, né, André, que você entrou. Que bom, Fran. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vai ser 10, 15 minutinhos só, tá? Espero eu. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo, gente? Vocês acham? Façam suas apostas. Conseguirei fazer uma live de 10 a 15 minutos? Acho que não, hein? Aí, a Mila, viu? Tá vendo como eu sei o nome dela? Su, enquanto você aguarda a galera, tá? Me tira uma dúvida? Pode. Ô, Vivi, hoje eu não tô com a agenda aberta, tá? Então, eu não tenho como te falar valor nenhum, porque eu tô com a minha agenda fechada. Então, quando eu reabrir, se eu reabrir futuramente, hoje em dia já tem uma quantidade de pessoas que eu atendo que pra mim tá ótimo. Então, quando eu reabrir, provavelmente o valor vai ser diferente, então não tem como te passar isso agora, tá? Que bom, Rayane, assistiu tudo final de semana passada, que ótimo. Aí, ó, a Andréia já não tá botando fé, ela não acha que eu vou conseguir fazer em 10, 15 minutos. Também não acho que vai ser fácil, mas tentarei. Ouvi, se você quiser alguma indicação, é só clicar no link que tá lá no perfil, no meu perfil, na minha bio, e fala com a minha secretária Nelis que ela vai te indicar, a gente faz mentoria comigo, tá? As meninas, assim, tem gente que já tá fazendo mentoria comigo há 9, 10 meses já. Então, assim, meninas se desenvolveram muito, que pensam muito parecido comigo. E, enfim, eu acho que você vai gostar, tá? Acho super válido e tem pra todos os valores. Então, se você quiser, tá bom? Vamos falar da von Richthofen. Bom, que bom! Vai assistir ao vivo, Manu! Que delícia você aqui! Como é que tá a gravidez? Me conta! Me conta, Manu, quero saber. Como é que tá aí? Já sabe se é menino ou menina? Eu não sei, eu acho que você já sabe a menina, não é? Será que eu vi alguma coisa? Eu não sei, tô meio perdida. Tá, vamos lá. Eu vou falar sobre o caso da von Richthofen. Eu já tinha uma opinião, mais ou menos, porque eu já tinha lido o livro Mentes Perigosas, já tinha visto o documentário, que é o do Investigação Criminal, da Prime. O segundo episódio é só sobre o caso da von Richthofen. Não sei direito falar o nome dela, tá? Simone, minha mentoranda linda, aí ó, uma que eu já posso te indicar, viu, Vivi? A Simone Aguiar, tá? Já é uma que eu te indico assim tranquilamente, que ela é maravilhosa. Bom, e o que eu já tinha pensado, que praticamente se confirmou depois que eu vi os filmes, né? A Suzane é uma psicopata. Eu tenho um destaque sobre psicopata, mas resumindo, o que é um psicopata? É aquela pessoa que ela não sente arrependimento, ela não tem sentimento pelas pessoas, ela troca, enquanto as pessoas são úteis, enquanto as pessoas são necessárias para ela por algum objetivo, não por sentimento. Elas tratam bem, elas respeitam, elas até cuidam, elas defendem, mas essa pessoa tem que ter utilidade, é como um objeto. Então eu ligo muito para esse fone aqui, ele me importa muito enquanto eu preciso dele. Quando de repente eu tenho um outro melhor, eu simplesmente jogo ele fora. É assim que um psicopata trata pessoas, tá? Então eu já achava isso, depois que eu vi o depoimento dela, não sei se vocês lembram, eu fiz uma enquete perguntando, né, qual das versões, pra quem viu os dois filmes, qual das versões vocês acreditariam mais?
E aí é uma leitura simples que a gente precisa fazer, tá? Imagina você aí, segundo a versão dela, da Suzane, ela tinha uma relação ótima com os pais. Ela se dava bem com os pais eram ótimos e tal. Então imagine você com uma relação 10 com seus pais. 8,5, 9? Que aí 10 talvez não fosse, mas vamos lá, 8,5, 10. O que alguém teria que fazer para te convencer a matar os seus pais? O que alguém teria que fazer para te convencer a matar os seus pais? Porque eu não consigo imaginar esse contexto. Eu não consigo ver assim, nossa, tá, é porque eu me dava muito bem com meus pais, mas meu namorado, eu amava tanto ele, mas matar os pais, calma aí. Sabe quando a história não tem ligação? Começa no 1, aí vai pro 7, aí do 7 vai pro 14, do 14 vai pro 3, aí não tem uma linha de raciocínio não, sabe? Não tem Enfim, e aí eu fiquei muito em dúvida. Nayane mudou de ideia porque eu falei que eu achava que não era? Ou eu falei que eu não sabia? Não lembro, Nay. Se eu falei, não era da Elise, não? Porque a Elise Matsunaga foi a que eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver. Cadê? Então, olha só. Olha só, é porque eu fui ver aqui o que a gente conversou, Nay. Eu pensei que você tá falando da Elise. Não, tudo que eu comentei aqui era da Elise Matsunaga, tá, Nay? Não, a Suzane sempre achei que fosse. A Elise que eu tenho desconfiança que não. Porque a Elise, olha só a diferença. Depois você olha, Nay, porque eu quando você perguntou da Elise, entendeu? Eu confundi. Então foi da Elise, ufa. Porque eu falei, gente, então entendeu tudo errado. Eu falei, respondi errado, enfim. A Vivi tá falando aqui, ó, não tem lógica, gente, alguém te convencer a matar seus pais. Por que da Elise eu tenho um pouquinho de dúvida, Elise Matsunaga? Porque parece em alguns momentos, pelo documentário, que ela tinha algum sentimento pela filha. Se eu perceber no psicopata amor, por exemplo, no animalzinho, eu já meio que descarto a psicopatia. Amor, ele não tem nada pra me oferecer, ele tá doente, eu só quero cuidar dele, eu não tenho nada a ganhar com isso, eu descarto a psicopatia. No caso da Suzane, eu não vi isso por ninguém. Por ninguém. A dele fez um pouco mais de sentido, embora acho que ele não fosse tão bonzinho. Exato, Rayane. Pra mim, certamente, até porque os dois foram condenados com penas altíssimas. Então, assim, o processo tem inúmeras provas de que, na verdade, nenhum dos dois ali foi enganado 100% por ninguém, tá? É isso mesmo, Nay. Que a Suzane eu já desconfiava que fosse isso mesmo. E aí, agora, a sua namorada falar que está sendo abusada pelo pai e ele ver cenas de agressão, isso é a versão dele, tá? E aí, o genro querer matar o sogro e a sogra que não gostam dele, vocês conseguem perceber como não é uma realidade próxima a mim, graças a Deus, mas é algo possível, não é? Por isso que a versão dela, pra mim, é muito louca, é muito surreal, é muito nada a ver. E é muito claro, sabe? Ela não quis proteger o namorado, ela não quis proteger o irmão, ela não quis proteger os pais, ela não quis proteger ninguém além dela. Então é aí que eu vejo assim, nossa, realmente não tem sentimento, ela não tem amor por ninguém, ela não tem, enfim, carinho, consideração por ninguém mesmo, tá? E aí, jogando na internet, eu não posso garantir que isso é real, tá? Mas eu joguei na internet que eu queria mais informações além do documentário, além do livro e tal. Eu vi um laudo que foi solicitado pelo promotor de justiça, um laudo psicológico e psiquiátrico, tá? E aí eu vou ler pra vocês o que tá escrito nesse laudo, que eu achei, assim, chocante. A paciente claramente demonstra que não tem arrependimentos dos fatos cometidos, não tem interação social adequada, é egocêntrica, tem um charme superficial e boa inteligência. Todas características de psicopata, tá? Charme, egocentrismo, inteligente acima da média, muito comum. A paciente não tem delírios ou outros sinais de pensamento irracional. Então, não parece ser uma pessoa que teve um surto de esquizofrenia, que teve algum surto mesmo de delírio, alucinação. Nada disso. Manteve-se calma durante todos os procedimentos. Possui tendência à mentira e insinceridade. E, principalmente, falta de remorso. Não recomendamos a progressão de regime, visto que apresenta elevado grau de psicopatia.
Segundo Alexandre Lauer, que é um autor, ele fala sobre o narcisismo, ele coloca 5 níveis, tá? O narcisismo seria o nível leve e a psicopatia o nível máximo. Então, eles colocam ela aqui como um elevado grau de psicopatia, tá? E por isso, os irmãos Cravinhos já estão há tempo já em regime semi-aberto, regime aberto, regime aberto. E ela mal tá conseguindo, acho que o semi-aberto. Ela tem algumas, acho que 5 saídas no ano, uma coisa assim. Acho que ela também não tinha pelo irmão. Pois poderia ter matado ele, mas eu acho que não matou, não foi por amor, tá? É isso que faz muita diferença. Se passasse pela minha cabeça que é por amor, talvez eu já descartaria a sociopatia, a psicopatia. Mas eu acho que não foi, tá? Eu acho que é porque o irmão poderia depor a favor do namorado, poderia depor a favor dela, o irmão gostava muito deles, o irmão não desconfiava, tá? Eu acho que ele foi muito mais um objeto que poderia estar a favor do que ela poderia, inclusive, manipular todo o dinheiro, já que ela era mais velha, já que ela né, na cabeça dela, se ela não fosse descoberta, ela teria poder sobre tudo. Então, eu realmente acho que não foi por amor ao irmão, não, tá? Sim, o narcisismo é diferente, tá? Para Alexandre Lauer, é um nível bem inferior. É o 1, enquanto a psicopatia é o 5, tá? Então, é um nível, assim, de ser muito egocêntrico, de em primeiro lugar sou eu, mas não quer dizer que eu não consigo enxergar o outro, tá? No narcisismo, eu consigo enxergar o outro, mas eu sou muito mais. Eu apareço muito mais, tá? Ela, em nenhum momento, gente, em nenhum momento eu percebi Suzane von Richthofen, em nenhum dos relatos, ela demonstrando qualquer sentimento, tá? Por ninguém. E eu quero que vocês fiquem espertos a isso, porque a gente tá falando aqui do caso von Richthofen, mas nós estamos falando da vida, tá? Essa menina, até, sei lá, 17, 18 anos, eu não sei exatamente quando, com que idade ela cometeu o crime, mas até lá ela não tinha cometido crime nenhum. É isso que vocês precisam ficar espertos. Tem psicopata solto aí. Tem psicopata à sua volta, você precisa ficar esperto. A cada 25 pessoas, um é psicopata. Por um percentual baixo, tá? No percentual mínimo eu tô pegando, que é 4% da população. Mas já tem profissionais que dizem que é até 10%. Você tem noção? Então, ixi, gente, tô travando? A Franciele perguntou se eu tô travando. Su, qual a diferença? Praticamente não existe, tá, Aline? Qual a diferença? Alguns autores colocam a diferença que o sociopata ainda consegue ver em sociedade, mas ele também não tem emoção, o psicopata não. Mas a maioria dos autores não vê diferença, tá? Eles só tem 2 nomes, só isso, pra mesma coisa, tá bom? Acho que foi só aí que travou, Franci. Olha, nem os pais, nem meu namorado, eles fizeram um churrasco, pelo documentário, eles fizeram um churrasco no dia seguinte, vocês têm noção? Seus pais foram assassinados dentro da casa. Segundo a história do filme, né, ela ficou transtornada, tremendo, desesperada. Tá, ficou desse jeito, no outro dia fez churrasco. No dia seguinte fez churrasco, foi o depoimento da delegada no documentário. Então, assim, surreal, tá? Pra mim não existe a possibilidade de ter tido algum arrependimento de nenhum dos dois, tá? Mas dele não ter tido arrependimento é muito diferente. Eu não me arrepender de matar sogros que eu já não gosto, que não gostam de mim, que eu não tenho sentimento nenhum, que não me criaram, que eu não tenho gratidão, e eu não ter arrependimento de matar os meus pais, tá? Sim, Vivi, psicopatia é genético, tá? Até hoje, a descoberta máxima que a gente tem nos estudos é de que é algo que você nasce. Desde pequenininho você já percebe os traços, tá? Só é diagnosticado a partir de 18 anos de idade. Mas antes disso, é um transtorno de conduta, como é que é o nome? Desvio de conduta, acho que é isso. Então, eles não chamam de psicopata antes dos 18 anos, mas os traços já tem todos ali. Gostam de ver animaizinhos sofrendo, gostam de machucar outras crianças, não sentem amor, carinho pelos pais. É uma coisa, é bem complexo, mas você já percebe desde criancinha. Não acontece a pessoa ser super amorosa, super carinhosa, super um doce e de repente virou um psicopata, tá? No dia de enterro, isso aí, eu não sei se era o dia do enterro, deve ser, né, Ana, você tá falando? Eu sei que foi no dia seguinte, pelo que a delegada falou no documentário, ela tava na piscina fazendo churrasco com os amigos. E vai saber a história que ela criou lá pros cravinhos, exato, tá, exato. Não tem como evitar ter um filho psicopata, tá, Vivi? É preocupante, né? Pra quem não tem filho ainda ou pra quem tá querendo ter mais,
é preocupante, extremamente preocupante, porque o que você vai fazer? Não tem mais manicômio pra você internar não, tá? Não é simplesmente assim, vamos escolher uma clínica ali e largar lá e internar. Não tem muito o que fazer. O psicopata, a única coisa que você pode criar nele, se você perceber isso, for uma criança que está sob sua responsabilidade, é criar medo pelas regras, pelas leis. Alguns psicopatas, eles são contidos, eles não cometem crimes porque eles têm medo das leis. Eles não são movidos pelo amor, mas eles, pelo medo, eles deixam de fazer coisas porque eu não quero ser pego, porque eu não quero ser punido, entende? Nem diminuir o grau de psicopatia, tá, Franci? Não pode diminuir, não. É isso aí, é o que é, tá? O que você pode fazer realmente desde muito pequeno, quando a gente constrói o superego de uma criança, construir um superego mais rígido, que tenha medo da punição, que tenha medo da polícia, que tenha medo... Olha, isso tem consequências, as coisas têm consequências, porque eles não gostam, eles só pensam neles. Então, se eles pensarem que eles vão se ferrar, talvez se alguém tivesse falado, Suzane, você vai presa, você não vai receber herança, sabe? Esse cenário bonitinho que você tá achando que você vai viver viajando, não vai acontecer porque você vai ser punida, você vai ser pega. Talvez ela tivesse se resguardado. Talvez ela achou que iria conseguir culpar 100% os irmãos Cravinhos, eu não sei, o irmão defenderia ela 100%. E ela é tão manipuladora que eu acredito que ela confiou nisso. Ela confiou que ia conseguir manipular. Tanto que, gente, vocês conseguem acreditar nisso? Não sei se vocês viram isso em notícia e tal. A avó pediu autorização pro irmão Andrés para deixar a herança dela para a Suzane, já que ela já não vai receber a herança dos pais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o nível disso? A avó deixou a herança, um apartamento de mais de 1 milhão e tudo mais, tá no nome da Suzane. Vocês têm noção? O Gugu deu coisas para ela. Gugu Liberato foi entrevistar, ficou com dó, deu máquina de costura, deu sei lá o que. Quando ela conversa com as pessoas, ela é doce, ela é meiga, ela é convincente, ela é manipuladora. Então, não sofre, tá, Fran? Eu vou falar sobre... Não é que ele não sofre, eu vou explicar agora isso. Mas ela acredita tanto no poder de convencimento dela que eu acho que ela cometeu esse crime assim... vou culpabilizar os Cravinhos, vou isso, vou aquilo, meu irmão me defende, minha avó também, vai todo mundo depor a meu favor, eu vou manipular o juiz, eu vou fazer uma jogada, tanto que o promotor se apaixonou por ela, foi afastado. Tiveram N situações que aconteceram no processo, tá? De manipulação da Suzane, de envolvimento, de sedução da Suzane. Ela seduziu o líder da cadeia, tá? Ela se envolveu com 2 líderes da cadeia. Então, assim, é um nível de sedução absurdo e ela sabe disso. Ela sabe disso. E é por isso que ela... talvez confiou muito no taco dela. E posso fazer a besteira que for. Posso fazer a merda que for. Que eu dou meus pulos, eu dou meu jeito. Pelo poder de convencimento. Vocês estão acreditando? Agora eu vou falar aqui. É inacreditável, né, Rani, que dá burro sul. O psicopata sofre. Ela sofre porque deu errado o plano dela, tá? Ela não sofre assim... Olha, vou contar um exemplo pra vocês. Uma vez a professora levou, a Cássia Rodrigues, que foi minha professora, né? Ela levou pra sala de aula um vídeo pra gente assistir e era um cara sendo preso e o policial perguntava assim, você se arrependeu de ter matado a pessoa? E o cara falava assim, claro que eu me arrependi. E aí ele falou, não é mesmo? Né? Tá se sentindo mal? Ele falou, claro, olha eu sendo preso agora. Quero que vocês entendam essa diferença. Existe até arrependimento, às vezes existe, mas não pelo outro, pelo mal que fez alguém, porque tá se sentindo um monstro, porque... Não, o arrependimento é porque eu me ferrei. Estão entendendo? Então, ela sofre, porque ela está se dando mal. Ela não sofre porque, olha o que eu fiz com a vida do meu irmão, olha o que eu fiz. Ela não sofre pensando no outro, entende? Todo mundo tem um grau de psicopatia. Eu nunca vi isso não, viu? Nunca vi não, esse Black Wolf. Eu assisti a entrevista do Gugu e até acreditei nela, minha filha. O psicopata, ele tem esse poder. Por isso que a gente tem que estar esperto. Tem que estar muito esperto, não se envolver apenas com os sentimentos. Tá, gente? É pra isso que nós somos razão e emoção. Por isso que nós temos as 2 coisas no cérebro. Porque a gente não pode ser só razão, senão a gente vira robô. E se a gente for só emoção, a gente vai ser muito enganado. Então a gente precisa mesclar sempre, tá? Ela consegue convencer, exato. Chocada, né, Joyce? Pra ficar mesmo. Olha, eu vou te dizer, tá, França? Ela falou, nem todos estão na cadeia. Psicopata é a minoria que tá na cadeia. Pode acreditar. Minoria. Tá na cadeia. Muito sanguíneo, muito colérico, esquentadinho, nervosinho, faz uma doideira ali na hora, esses crimes passionais,
mulher dependente de homem, machista, agressivo, doente também, com outros transtornos. O psicopata, ele pensa muito antes de fazer, ele calcula muito, ele tem muitas manobras, ele tem muito jeito de lidar. Então, tem muito por aí e eles não estão presos, tá? A grande maioria não está preso. Livro Mentes Perigosas explica muito bem. O livro, ele é super didático, é super para leigos, não é um livro com linguagem profissional, pesada, só gente da área que vai entender, não, é super para qualquer um de nós, tá? Então, super indico a leitura, na verdade, de todos da doutora Ana Beatriz, que falam sobre mentes consumistas, mentes, não sei o que, então, enfim. Isso aí, Mila, na maioria das vezes eles ainda se dão bem, como é o caso da Suzane, agora ela se deu bem, ela conseguiu namorar a chefe da cadeia, não fazem mal pra ela lá, conseguiu ainda a ajuda do Gugu, a avó deixou a herança toda pra ela, sabe? É uma loucura, eles ainda se dão bem. A máscara do psicopata é bem difícil de cair, por isso que difícil não estar na cadeia, isso aí. Achei o plano de Suzane infantil, muito, é burro, né? Ô, Rani, chega a ser burro, mas eu realmente acho que talvez é esse o ponto que pega o psicopata, o narcisista. Eles se acham tão superiores aos outros que eles não percebem às vezes quando eles estão sendo burros, sabe? Eles são muito inteligentes, mas eles se veem tão superiores aos outros que eles cometem erros, vacilos e falam, nossa, inacreditável. Isso eu não podia ter deixado passar, mas deixa, sabe? Qual o nome do livro? É Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Conheço pessoas que têm exatamente esse perfil, negociadores, convincentes, eles também podem, tá, Rayane? É triste falar isso, porque eu não quero que a gente associe riqueza ou poder necessariamente ao psicopata, mas como o psicopata ele quer muito poder e controle, nada melhor do que ser rico, nada melhor do que ser um político com muita influência. Então é muito comum que eles estejam em cargos altíssimos, tá? Que eles sejam muito ricos e que eles tenham cargos altíssimos, tá bom? Então sim, e outra coisa, nem todo psicopata é aquele cara que mata, tá? Não é serial killer, não, graças a Deus, imagina, cada 25 pessoas que a gente conhece, um é serial killer, meu Deus, né? Não, eles não são todos psicopatas serial killer, não. Eles têm coragem de te fazer mal e não sentir nenhum remorso. Fazem mal pra você, pra mãe, pro pai, pro tio, pra quem for do interesse deles fazerem mal, sem que eles sintam culpa por isso. Que bom que você tá gostando da live, obrigada, verdade. Bom, e aí, então, quem é o Daniel? E o Daniel, o namorado dela, o que ele é? Não tem documentário sobre ele, né? O livro fala sobre a Suzane, o documentário é sobre a Suzane. O Daniel, ele é tipo um acessório nessa história toda. Então, eu não tenho detalhes sobre o Daniel. Mas eu vou falar do que é comum num psicopata. Exatamente por ele ser manipulador, por ele gostar de poder e controle, ele geralmente escolhe alguém fácil de ser manipulado. Às vezes com algum transtorno, às vezes uma pessoa com extrema carência, e aí imagina, o psicopata vem e domina, eu resolvo pra você, eu faço, tá aqui dinheiro, tá aqui solução, tá aqui viagem, e aí aquela pessoa carente, ela fica totalmente dependente. E aí vira um dependente emocional e acredita que sem essa pessoa ele não vive mais, que a vida dele vai ser uma desgraça sem aquela pessoa. Então é muito comum que eles procurem os mais frágeis emocionalmente, tá? Se o Daniel era esse perfil, eu não tenho como dizer. Eu estou dizendo que é muito comum, tá? Que eles procurem pessoas um pouco mais manipuláveis, um pouco mais vulneráveis, tá? Pega vulnerável. Às vezes, realmente, ele já tinha envolvimento com droga, pelo que o irmão falou, pelo que tudo indica, né? Ele já tinha envolvimento com droga. Então, às vezes, uma pessoa viciada é muito fácil também de ser manipulada, né? Imagina, ela talvez tentava um pouco a droga dele. Não sei, tá? Não posso afirmar. Mas esse é um comportamento comum. Porque eles não vão aceitar uma pessoa com muita autoestima, uma pessoa que saiba quem ela é, uma pessoa que se imponha. Aí não tem espaço pro psicopata ali, tá? Ele não cresce ali, tá entendendo? Que bom, Suelen Martins falando que amor, ela tá maravilhosa a live. A psicopatia não é desenvolvida pelo meio também, só pela genética. Já é um dos poucos transtornos que já se nasce, tá, Lari? O meio pode influenciar, pode deixar isso pior, pode deixar que isso aflore talvez até antes da hora. Um psicopata sendo agredido, um psicopata sendo humilhado, aflora ainda mais a crueldade e a falta de sentimento. Mas ele já nasce, é um dos, se eu não me engano, acho que o único que, independente se a família criou com amor, com carinho, se nunca viu uma agressão, ele é mau.
É mesmo, Rai? Não sabia que o Corpo Explica fala disso, não. Não sabia mesmo. Isso, Mila. Tendo toda uma segurança de que eles são muito bons, eles mesmos se prejudicam. O Daniel é um pamonha, tipo isso. Tipo isso, ô Rani. Codependente. Ai, Vivi, você falou a palavra, eu tava procurando. Eles procuram, às vezes, um codependente. O psicopata tem alguma característica física marcante? Meu avô era um delegado, sempre dizia que tem um charme, um quê? É verdade? Olha só, física, você quer dizer estética? Não, né? Não sei. Física, não tem um exame que eles façam, falta isso, ou falta aquilo, ou tem isso, ou tem aquilo. A questão é que quando se faz um exame cerebral, a parte de sentimento não é ativada. Não é ativada. Amor, ódio, aquilo ali não se ativa no cérebro do psicopata, sabe? Só quando é algo, como eu falei, é no sentido de utilidade. Eu preciso disso. Eu preciso do meu irmão vivo para que ele testemunhe a meu favor. Então eu não mato, então eu não vou fazer mal com ele. Então eu protejo ele com unhas e dentes. Mas é pensando em mim, não é pensando no outro, tá? E isso pode ser um leve indício, tá, Angélica? Meu avô, que ela falou, né, que ele era delegado e dizia que tem um charme, um quê? Esse é um indício. O psicopata, ele tem esse poder de convencimento, essa manipulação. Então, ele matava e não tinha culpa. Ele destratava sua avó. Se a sua avó não servisse a comida no horário, era motivo de humilhação. Enquanto ela servia, ela era uma boa mulher. Alguns indícios poderiam dizer que talvez sim, mas não dá pra dizer por essa informação, tá? Mas é comum esse tipo de característica no psicopata, tá? Teve um documentário brasileiro. Vocês lembram? Um documentário brasileiro que foi o Bruno Gagliasso que fez, a Débora Falabella. Muito interessante também, sobre um psicopata, foi muito legal. Lembra do que se vestia de palhaço nos Estados Unidos? Durante o dia era empreiteiro, muito querido, à noite saia pra matar. É loucura, né? A partir de quantos anos uma criança desperta sinais de psicopatia? Eu acho que pode ser bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, não tem uma idade, não. Qualquer atitude... Olha só, nós humanos, pra não desesperar as mães aí, né? Nós humanos, nós temos maldade dentro da gente, tá? Não pensa que é porque a criança quer só boazinha, não. Você, muita gente fez maldades quando éramos crianças, isso não nos torna psicopatas, tá? Então, a questão é só maldade? É só interesse? É só a si próprio? Aí é que tem um problema, porque criança não vem com essa história que é anjinho, santo, não. Tem maldade sim, é humano, tá? Nossa, ele enterrou 31 pessoas por da casa dele, não sabia. Corpo Explica, o psicopata tem um corpo triangular, jura? Cabeça grande, queixo, ombros maiores que o quadril, que legal, não sabia, Rai. Não sabia mesmo, tá? Vou até parar pra olhar, assim, dar uma olhada nos documentários dos psicopatas que eu já vi, pra eu analisar eles fisicamente, que realmente essa informação eu não sabia. Então, assim, provavelmente ela se aproveitou de uma fraqueza, de uma vulnerabilidade do Daniel e também no mau caratismo que talvez estava dentro dele, numa criação que eu não sei como era, enfim. Eu falei mesmo porque que a história dele parece ter um pouco mais de verdade do que a dela, apesar das duas com certeza terem lá suas mentiras. Se ela não fosse psicopata, gente, alguns fatores poderiam influenciar isso, né? Realmente estar completamente apaixonada pelo Daniel, o que não é justificável com o relacionamento que já tinha, se eu não me engano, 3 anos, tá? Paixão não dura isso tudo. Uma criação extremamente rígida em que não pode fazer nada e ela foi acumulando dentro dela raiva, ódio dos pais. O abuso, que na verdade não se confirmou, ninguém confirmou essa história, só saiu da boca do Daniel, então acho que deve ser mentira, né? Provavelmente é mentira. Nem a Suzane, nem a André, ninguém nunca ouviu algo desse tipo lá da casa deles, mas aparentemente uma criação rígida. Pra quem viu o documentário sabe do que eu tô falando. A casa parecia uma casa de boneca, parecia um cenário, não era uma casa real, com coisas um pouco fora do lugar. Se eu filmar aqui minha mesa, vocês vão falar, nossa, casa bagunçada. Porque as almofadas estão um pouquinho reviradas ali no sofá, aqui na minha mesa tem documento que eu recebi agora, tem outro negócio, tem cabide de roupa que a gente tirou do guarda-roupa e deixou os cabides aqui pra guardar. Então, assim, a casa deles não era assim. Era uma casa que estava tudo milimetricamente no lugar. Então, isso poderia ter gerado algum desenvolvimento de transtorno, esse tipo de comportamento extremamente rígido, cobrador. Fala que o pai dela era muito
muito cobrador com notas, com resultados e tal. Então isso, se ela não fosse uma psicopata, seria talvez um fator influenciador? Poderia ser. Um fator que talvez seria gatilho para transtornos, para outros tipos de transtornos? Possivelmente, tá? O fato de proibir o namoro, né? A gente já viu outras histórias de pessoas que não são psicopatas e que acabaram matando uma pessoa ou outra porque tava com ódio, com raiva, e enfim, né? Então, mas no caso dela, eu não acredito. No caso dela, realmente, eu acredito que ela era psicopata. Ela é, né? Tá viva ainda. E o Daniel, e o Christian nem se fala, né? O Christian, irmão do Daniel, foi 100% manipulado ali naquela história. Foi pressionado, convencido. E aí a gente tem que entender uma coisa. Dependendo da criação que a gente teve, matar alguém é algo surreal. Dependendo do contexto que a gente foi criado, a gente já ouviu 5 histórias de alguém que morreu. Ah, fulano deu um tiro ali, ciclano, você ficou sabendo? Menina, tomou um tiro ali, morreu e tal. Fica um pouco mais banal, sabe? Pro médico. Ah, uma pessoa, coitada, morreu hoje lá na UTI. Pra ele é muito mais normal do que pra gente. Então, talvez pro Christian, pro Daniel, eu não sei qual era o contexto deles, mas às vezes eles viviam num contexto em que talvez matar alguém não era algo tão distante quanto é pra nós. E aí, com um pouco de um empurrão mais forte da Suzane, relatando todos aqueles abusos, tal, convencendo com dinheiro, enfim, talvez não seria uma realidade tão distante, estão entendendo? Então isso a gente tem que levar em conta também, tá? Angélica, meu avô falava que eles tinham cabeça grande. Pois é, pode ser. Tem uma cliente que tem um filho de uns 4 a 5 anos. Mata animais filhotes e mostra prazer olhando para o animal morrendo, sempre enforcado, afogado. Será que é indício de psicopata? Para mim é. Indício sim, tá? Infelizmente, queria lembrar, acho que é transtorno de conduta. Tô esquecendo, acho que uma palavra que tem antes. Transtorno de conduta. O nome é esse mesmo, transtorno de conduta, tá faltando não. Crianças que muitas vezes assediam outras crianças, botam a culpa em outras crianças, mentem pros pais sem culpa nenhuma, não se sentem mal com isso, danificam as coisas, gostam de futucar, estragar e largar estragado, enfim, violam comportamentos, direitos básicos de terceiros sem culpa. Só que, como ainda é uma criança, você não vai dizer que é um psicopata, você ainda espera pra ver se não são maus comportamentos, uma criação ruim, pra depois você diagnosticar, tá? Mas, por exemplo, matar animaizinhos filhotes e sentir prazer nesse momento, é um indício bem... eu acho que ela foi abusada psicologicamente, concordo, Rani, concordo, tá? Provavelmente ela foi sim, e talvez ela não seria uma psicopata a nível matar, ela já seria uma psicopata insensível, iria usar pessoas, manipular pessoas, gosta de infringir a lei, gosta de se sentir poderosa, gosta de estar por cima num namoro em que ela banca, ela sustenta e que o cara se humilha por ela, mas talvez ela não iria matar se não fosse os abusos dos pais, não sei, tá? Não sei, é uma possibilidade. A Ira de um Anjo, vi no YouTube, vi sim, Fran. Depois dos filmes eu vi um relato jornalístico sobre a descoberta do assassinato pelo casal e falava que o pai Daniel costumava dizer que era juiz aposentado, quando na verdade era escrivão. Pois é, a família dele também não era aquele cenário lindo que os dois mostraram não, tá? Rai, você acha que é possível ser influenciado por ações demoníacas? Eu acredito nessas coisas, tá? Eu acredito em mundo espiritual, eu acredito que existe Deus, existe demônio, existem anjos, existem demônios, eu acredito nisso. Então, sim, eu acho possível, tá? Mas não nesse caso pra mim é uma psicopatia clara, tá? Doido, né? Parece que já gostava de dinheiro, de demonstrar dinheiro. Sim, desde o início, né? O que foi relatado lá foi muito isso, assim, de que ela, desde o início, ela deu presente caro pra ele e tal. Então, aquela menina, a do anjo, né? Daqueles vídeos no YouTube, ela tinha muitos traços de psicopatia, mas hoje ela dá até palestra. Pois é, dar palestra não significa que não seja, tá, Fran? Mas eu acho que ela era uma criança... não dá pra saber, né? Mas eu lembro que assistindo aqueles vídeos eu não achei que ela era uma psicopata, não sei exatamente por que, tem tempo, tá? Mas eu acho que ela não era uma psicopata, não. Gente, falei o que eu tinha pra falar, pra vocês irem embora chocadas, né? Já falei sobre a avó que deixou a herança pra ela. E é isso. Quando eu fui pesquisar um pouquinho, que eu vi o laudo, né?
que foi enviado no processo de que ela é realmente psicopata, que ninguém viu sinal de arrependimento, ela não consegue progredir de regime exatamente por causa disso. Então se confirmou, tá? É a minha suspeita. Eu realmente acho que ela é psicopata, que o Daniel não era. Dificilmente vão ser dois psicopatas, tá? No caso Nardoni, se você ver o documentário também, geralmente o psicopata é o mais ligado, né? Um pai ou a mãe matar o próprio filho, provavelmente ele é o psicopata. O outro foi manipulado, tá? Li algo na internet que ela iria cursar psicologia. Olha, é comum, tá? Psicopata é super comum que ele curse 2, 3 faculdades e ame psicologia, psiquiatria, cirurgia, tá? Faça medicina pra fazer cirurgia, porque é prazeroso pra ele cortar as pessoas, ver o sangue, ver as coisas ali, né? É isso aí, eles gostam de estudar, até porque eles são inteligentes, pra ele é fácil, então é isso aí. Su, quando voltam suas lives? Eu ainda não sei, tá? Mas assim, vai ser em breve, tá? Se Deus quiser, se não for novembro, assim, mês que vem, eu acho que vai ser mês que vem, tá? Tô organizando questão de horário, que eu queria ter horário, não queria fazer assim, né? 2h20, falei que era uma live de 10 a 15 minutos, nós estamos aí chegando em quase 40 minutos. Mas eu queria que fosse um dia com um horário fixo, e pra isso meus horários estão bagunçados, tá? Doutor Jairinho, não sei que caso é esse, acredita, Rai? Não sei. Aline veio pela Cândida, que coisa linda, que legal, adoro a Cândida, é muito querida, amo demais, e é muito bom saber que tem gente dela aqui, tá? Brigadão, não vou me estender mais, até porque tem mais que fazer vocês também, acredito eu, e vou deixar salva a live, encaminhem para as pessoas se vocês gostaram, se acharam o assunto interessante, depois vai estar nas plataformas lá, vai estar no YouTube, Spotify e tudo mais, tá bom? Beijo, bora trabalhar, gente!